Olá, eu sou o pastor Daniel Barcelos e este é o canal Foco Cristão. Neste vídeo nós vamos dar continuidade a uma introdução não acadêmica à teologia. E vamos falar sobre os riscos de não estudar teologia. Já falamos sobre o risco de estudar. Vamos agora abordar a questão do risco de não estudar teologia. E o primeiro risco que eu quero mencionar é o risco da pessoa não conhecer os fundamentos daquilo que crê. Não conhecer os fundamentos de sua fé. A Bíblia mostra lá na Epístola de Pedro que nós temos que estar preparados para explicar a razão da nossa fé a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Explicar a razão da nossa esperança. Isso envolve conhecer profundamente a sua fé, conhecer profundamente as razões por que você crê. Depois de algum tempo que a pessoa já ultrapassou a fase de novo convertido, já participou dos cursos de discipulado cristão, já é algum aluno da escola dominical há algum tempo, 1 ano ou 2 anos, ela tem que se aprofundar agora. Ela já está num nível de maturidade que ela tem que ir além do básico para que ela possa continuar crescendo. O básico que é ensinado geralmente nas escolas dominicais. Um segundo risco é a pessoa ter um conhecimento desorganizado da doutrina bíblica. Ela até conhece as doutrinas, ela sabe, mas ela não sabe apresentar de uma maneira coerente, sistemática, lógica, encadeada aquilo que a Bíblia diz. Por exemplo, a pessoa vai para uma visita evangelística na casa de alguém e ali não sabe apontar os textos da Bíblia que se referem àquilo que ela está dizendo. Ela está dando testemunho da sua fé, ela está falando da salvação em Jesus Cristo, da esperança, da necessidade da redenção, mas não sabe mostrar isso na Bíblia. Às vezes acontece uma coisa constrangedora. Você está no meio de um grupo de crentes e um determinado assunto bíblico vem à tona para se saber determinados pontos de vista, pedir esclarecimento, e a pessoa fica amuada, calada. Ela não sabe explicar o que crê. Esse é um segundo risco. Um terceiro risco é a pessoa ficar à mercê de más interpretações da Bíblia. Más intérpretes. As pessoas leem a Bíblia de uma maneira superficial e começam a falar e você vai sendo envolvido por aquilo. Um exemplo típico é aquela passagem de Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muitas vezes isso é explicado, é dito que aqui mostra que nós temos que conhecer a Deus. Na verdade, o texto não está dizendo isso. Esse texto, basta você ler os versículos anteriores, inclusive no final do capítulo 5, que está sendo dito por pessoas que se desviaram e estão dizendo como que assim, numa linguagem atualizada, não é? Vamos voltar para Deus, a gente fala com Ele, a gente diz lá que quer ter intimidade com Ele e vai dar tudo certo. No versículo seguinte, Deus vai dizer o seguinte: até quando é que eu vou sofrer isso de vocês, gente? É uma má interpretação da Bíblia, fruto da pessoa que não conhece a Bíblia de uma maneira sistemática. Uma outra coisa, alusões a comportamentos recrimináveis de pastores, tendo por base o que está no Antigo Testamento. Principalmente lá no livro de Ezequiel, e às vezes usa-se Jeremias, para dizer, ai dos pastores, e que Deus vai levantar pastores assim. E a pessoa coloca aquilo ali como se referindo a pastor de igreja. No entanto, não fala de pastor de igreja. Ali os pastores citados são a maneira de Deus se referir aos dirigentes da nação de Israel. Os governantes. Não tem nada a ver com pastor de igreja. Uma coisa que às vezes dá tristeza, por exemplo, é a gente ver determinados slogans ou temas de encontros, seja de homens, mulheres, jovens, com base em Isaías 41:6. Um ao outro ajudou e disse ao seu próximo, sê forte. Só que você vai ler o livro de Isaías, essa é uma passagem que os idólatras estão dizendo aos outros. Os povos idólatras estão dizendo aos outros. Não é um servo de Deus que está falando. Isso aqui é só para dar uma noção de como você pode interpretar erradamente a Bíblia. Uma outra coisa que traz risco de não conhecer teologia é a pessoa não entender a importância dos lugares citados na Bíblia. A Bíblia fala, por exemplo, de Dan até Berseba. E se você não sabe que Dan
ficava lá no norte do país, e Berseba no sul, a mais de 200 quilômetros, você não percebe a importância disso. Ou quando a Bíblia fala de Abraão indo atrás daqueles homens, daqueles reis que capturaram seu sobrinho Ló. A Bíblia diz que ele saiu peregrinando sem saber sequer se Ló estava vivo. Sabia que ele tinha sido levado como prisioneiro. E a Bíblia dá a descrição dos lugares, diz até onde ele foi, nos arredores de Damasco. E você lê aquilo ali, não tem maiores informações. E você não percebe que essa caminhada de Abraão foi por cerca de 250 quilômetros. 250 quilômetros. Abraão indo tentar resgatar o seu sobrinho, que ele nem sequer estava vivo. Há uma lição de perseverança, mas você precisa conhecer os lugares da Bíblia para saber disso. Jesus contou uma parábola dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E você lê aquilo ali, estava descendo, estava indo de um lugar para o outro. Só que se você conhecer os lugares da Bíblia, você vai notar que Jerusalém fica a cerca de 800 metros de altitude, Jericó a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, é uma distância vertical de cerca de 1.200 metros a serem percorridos em pouco mais de 30 quilômetros. É uma descida e tanto. O homem estava descendo mesmo. Você só entende determinadas belezas que tem no texto bíblico se você conhecer acerca dos lugares. E você vai conhecer isso estudando disciplinas que se estudam em teologia. Outro risco é não conhecer o contexto histórico das narrativas bíblicas. Muitas vezes as pessoas leem determinadas coisas na Bíblia, conhecem bem as histórias bíblicas, mas não entendem o contexto histórico e por causa disso interpretam errado. Aquela alusão lá em Gênesis 6 aos filhos de Deus, muitas vezes tem sido ensinado que aquilo ali se refere aos anjos. Anjos que coabitaram com as filhas dos homens. No entanto, se você for estudar um pouco mais do assunto, o que se faz numa disciplina de teologia chamada Introdução ao livro de Gênesis, Introdução ao Antigo Testamento, ou Introdução ao Pentateuco, você vai notar que esta é uma forma de se referir aos governantes, que montaram haréns. Não tem nada a falar com anjo. Até porque Jesus explicou lá nos evangelhos que anjo não se casa nem se dá em casamento. Uma outra passagem mal interpretada é quando diz lá na cerca da Torre de Babel, Gênesis 11, vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus. E algumas pessoas dizem assim, eles queriam construir uma cidade, uma torre que chegasse lá no céu. No entanto, hoje em dia já se sabe, por causa dos estudos de arqueologia, que são estudados em teologia, que essa era uma maneira de se referir a um templo que havia em cima da torre, onde os sacerdotes ou os governantes iam para receberem a encarnação, para ficarem possuídos pelas divindades. Não era uma maneira de dizer que chegasse aos céus. Isso você vai estudar, se estudar em escatologia, teologia. Sara muitas vezes é criticada por ter oferecido Agar para gerar filhos para ela, Sara, de Abraão. Abraão gera filhos em Agar para Sara. No entanto, Sara não merece ser criticada por isso. A solução que ela deu era uma solução normal naquela época. Hoje em dia já se conhecem os contratos matrimoniais que eram feitos na época, em que se dizia que se uma esposa não puder ter filhos diretamente de seu marido, ela poderá ter filhos através da sua serva. Era uma questão comum. Era errado? Foi errado para o cumprimento do plano de Deus? Foi. Mas Sara estava apenas observando o costume normal da sua época. Outra coisa, Jesus Cristo se referiu ao fermento dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos. O que Jesus queria dizer com isso? Os próprios discípulos interpretaram mal, pensando que Jesus estava falando de pão. E talvez alguns crentes pensem que Jesus estava falando de bolo. Talvez é improvável, mas pode ser que seja. Alguém pense assim. No entanto, isso tudo tem um sentido que você vai estudar nas escolas ou nos livros de teologia. Um outro risco, apresentar o evangelho sem coerência com a necessidade das pessoas.
O Evangelho, ele tem uma única mensagem e ela é eterna. O Evangelho fala do amor de Deus que veio em busca do homem pecador. E se o homem se arrepende de seus pecados e aceita o chamado de Deus, ele é salvo. Essa é a mensagem. Porém, a forma de apresentar essa mensagem, ela deve variar de acordo com a cultura das pessoas, com o ambiente cultural em que ela vive, com as necessidades delas. E isso não é invenção nova. O apóstolo Paulo fez isso e Pedro fez isso também. No dia de Pentecostes, Pedro fez uma porção de citações do Antigo Testamento. Já Paulo, pregando no Areópago, ele não ficou fazendo citações do Antigo Testamento. Ele citava coisas que os gregos lá de Atenas conheciam. Ou seja, a apresentação do Evangelho de acordo com o nível de compreensão das pessoas. Como você vai aprender a fazer isso? Estudando teologia, estudando evangelismo, num curso de teologia. Uma outra questão, um outro risco. O risco de não saber aplicar a ética cristã às questões atuais. A ética, ela traz para nós quais são as boas normas de comportamento. Como é que o homem deve se comportar? Como é que Deus diz para que as pessoas ajam? E é claro que todo cristão sabe que a base da sua ética é a Bíblia. Mas qual parte da Bíblia? O que é que era válido e não é mais válido? Por exemplo, lá no Antigo Testamento, fala para que os filhos desobedientes que fazem malcriação sejam apedrejados. Isso é válido ainda? Ou não? Qual é o critério que você usa para aplicar isso? A vida moderna apresenta desafios enormes de ética. Até onde o cristão pode ser conivente com o chamado politicamente correto e quando ele não deve obedecer a isso? Está tudo certo? Está tudo errado? O que é certo? O que é errado? Isso você vai estudar numa disciplina chamada Ética Cristã, quando fizer um curso de teologia. Um curso de teologia também vai lhe livrar de um outro risco. O risco de um aconselhamento cristão limitado ao óbvio. Todo cristão deve ser um conselheiro. Todo cristão jamais maduro, ele deve ser um conselheiro. E isso começa desde quando a pessoa já tem algum tempo de convertido, passando por aqueles que são dirigentes de conjuntos, de escola dominical, professores de escola dominical, líderes de setores na igreja, todos têm que aconselhar. Mas o aconselhamento cristão tem muitas ferramentas. Onde você vai conhecê-las? O aconselhamento cristão não deve ser confundido com o aconselhamento psicológico, que é uma outra questão, é uma disciplina secular que estuda o comportamento humano e que não deve ser confundido com o aconselhamento cristão. No entanto, onde começa um e onde termina o outro? Onde você vai estudar isso? Estudando aconselhamento cristão num curso de teologia. Um penúltimo aspecto que eu quero mencionar, penúltimo risco. Não estudar teologia é não compreender o desenvolvimento do plano de Deus na história humana. Deus revelou qual o plano dele que está sendo seguido na história humana. Um plano que vai culminar quando Jesus Cristo fosse colocado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vai ser assim adorado, porque todo joelho se dobrará diante dele. As revelações sobre isso começaram lá no livro de Gênesis. Deus já começou a revelar isso para Abraão. Isso vem passando através dos grandes impérios, mencionados, por exemplo, no livro de Daniel. E tem a consumação de tudo que é mencionado em Apocalipse. Quais são os detalhes desse plano? Você olhando para as manchetes dos jornais dos últimos 10 anos, você pode ver indícios do cumprimento do plano de Deus. Qual o plano de Deus para a nossa época? Onde é que a igreja se encaixa nisso? Essas questões todas você pode estudar num curso de teologia. E não estudando teologia, você corre o risco de não entender isso. Um último aspecto que eu quero mencionar, um último risco de não estudar teologia, é você não se habilitar corretamente para cumprir a vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para todos aqueles que o amam, que aceitaram o chamado dele em Jesus Cristo. Esse plano é cumprido
de acordo com a sua percepção do plano de Deus. E a sua percepção do plano de Deus vai variar em dois aspectos. Primeiro, aspecto de acordo com a sua intimidade com Deus em oração. Segundo aspecto, pela maneira como você é capaz de compreender a vontade de Deus, de acordo com o que Ele revelou a outras pessoas no passado, através da Bíblia e a grandes vultos da história cristã. A história cristã pode nos ensinar muita coisa. E se você não estudar teologia, você não vai compreender nada disso. Fica aqui o meu incentivo a você, para que você pense seriamente em se aplicar ao estudo de teologia. No próximo vídeo nós vamos começar a aprofundar essa questão de como fazer para estudar teologia. Vamos falar de níveis do conhecimento teológico. Mas agora eu quero lhe incentivar e dizer que Deus lhe abençoe para que essa vontade de conhecer mais a Deus, a sua revelação e o plano de Deus para nós aumente mais e mais na sua vida. Que Deus lhe abençoe. Se você foi edificado pela mensagem, inscreva-se no canal, compartilhe e ajude a divulgar a palavra de Deus.